Invincible. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Boku no Hero Vigilantes. Vigilantes é o spin-off famoso de Boku no Hero que alguns dizem que é melhor do que a própria obra em si. Já lançou o primeiro episódio do anime e eu quero ver se os pessoal tá realmente certo desse argumento que Vigilantes é melhor que a obra original. Bom, vamos ver analisando o episódio. O episódio começa com a lore básica que a gente já conhece. O primeiro nascimento da primeira Quirk do bebê luminoso. Foi a partir desse bebê que surgiram as individualidades. E o nascimento dos portadores de poderes foram aumentando a cada vez mais. E atualmente, cerca de 80% todo mundo tem individualidade, enquanto os 20% que se lasquem, fazendo que isso seja uma sociedade sobre-humana. E no meio dessa caosidade, nascem os heróis, que sob a autorização do governo, foram escolhidos para servir a sociedade usando seus poderes, ou, de acordo com a linguagem do governo, o melhor das suas individualidades úteis. Vai ver só, em breve eu vou fazer um vídeo xingando meio que bastante essa sociedade de Boku no Hero e falando pecinha por pecinha porque que ela é a pior, é a verdadeira vilã dessa história. No entanto, nesta mesma era que surgiu os heróis, também existem heróis que também não são assim. Eles não são escolhidos. Eles atuam tomando a iniciativa como super-heróis legais. O ideal de justiça deles, podemos chamar eles de super-heróis? Daí temos a inclusão do trio principal, da história. Um homem com cicatriz e máscara, que se junta com um moleque que meio que se parece, que tem uma roupa de All Might, e uma menina muito fofinha. E essa história aconteceu antes do Midoriya, o nosso Deku, receber o One for All e entrar na UA. Mas essa é a história dos justiceiros que queriam ser super-heróis de verdade. Esses são vigilantes. E, gente, só com essa introdução já vê que o correr aqui cozinhou ouro. E vamos falar da opening primeiro, porque, gente, essa aí já tá contagiada na minha cabeça. Essa opening foi feita pelo Koichi no Kendo, que foi famosa por uma música que meio que tocou muito no TikTok, que é aquela do... Não é a opening do Kai Watts, mas meio que o ritmo é parecido. Esse filme ficou tão e essa música ficou tão popular que meio que chegou aos ouvidos da Bond e fala: tá, vamos te contratar para fazer a opening nova de Boku no Hero. Boku no Hero Vigilantes. Só para reforçar que isso é um spin-off. Gente do céu, que opening mais top. É contagiante, é muito boa, bem elaborada, tanto em música quanto em escrita da letra. Tanto que meio que eu vi meio que uma parte traduzida da música e um dos trechos estava meio que escrito... O seu rosto estava de alguém que tá pedindo socorro, que faz referência ao meio que a frase do Deku quando ela tentou salvar o Bakugou pela primeira vez. Gente, verificam o Koichi no Kendo, pois... gente, eu amei esse cara. Bom, após a opening, meio que temos o que é meio que o termo vigilante aqui meio que nessa história. Na core de Boku no Hero. Meio que os vigilantes são uma organização de prevenção de crime que atuam à margem da lei. E seus integrantes fazem justiça com suas próprias mãos. O episódio já começa com um vilão descontrolado atacando a cidade. E aí vai comendo meio que uma moto. E dentre o povo que tava lá desesperado, tava lá o nosso protagonista, que de alguma forma me lembra muito a Akira de Zonsen. E aí temos a aparição do All Might. E aí vai fazendo o seu bordão, dizendo: tá tudo bem. Sabe por quê? Porque eu estou aqui. E aí ele mete o dedo, Crash Smash. Acabando com o vilão, o povo comemora e o nosso protagonista olha meio que de maneira encantadora o All Might.
minuto, você percebe que o Vigilante é completamente diferente de Boku no Hero. Porque, primeiro, se passa no passado, antes do nosso Deku virar o nosso Deku oficial. E segundo, por conta da estética de animação. Tipo, além de estar muito bem animado do que as outras temporadas em si, também tem um estilo mais cartunesco, como se remetesse a quadrinhos. Lembrando até o próprio Aranhaverso. Bom, o nosso protagonista vai correndo porque ele tá atrasado pra faculdade. E aí acaba de se esbarrar em um bando de delinquentes. Aí ele pede pro protagonista, fica de velhos e o menino obedece. E o moleque quase ia ser assustado se ele não tivesse só a própria individualidade, que faz que ele se arraste pra trás. E nisso ele consegue fugir e meio que se rasteja daí. E nisso somos apresentados claramente pelo Present Mickey, porque ele tem que estar em todos os lugares. Ele apresenta o nosso protagonista, Koichi Haimawari, universitário comum que passa seus dias meio que no trabalho. E sua individualidade é o deslizar. Ele consegue se mover meio que como se ele estivesse deslizando. Sua condição de ativação é fazer que o seu corpo tenha contato com o chão ao menos 3 pontos de contato. Ou então sua velocidade de uma bicicleta de uma dona de casa. E o episódio ainda mal começou e o Presidente já meio que zoou o menino. Enquanto meio que viu o coitado do Koichi deslizado, o Marco fala, talvez seja útil. Não é rápida. Parece uma barata. Após isso, ao entardecer, a gente vê meio que alguém, que meio que a garota meio que toda mente top, pop, ela tá cantando meio que uma musiquinha. E daí tem um bando de fanboy meio que torcendo por ela, dizendo yeah! E o nome dela é Pop Step. E ela é uma autotitulada idol. E sério, tá cheio de fanboy mesmo. E no meio do caminho tava lá o nosso protagonista, o Koichi. E essa menina mal chegou e eu já tô comparando ela com a Liliana. Porque o quanto ela canta muito bem. E o único que fanboy meio que dá Pop Step é o próprio Koichi, que só comenta, espero que a polícia não descubra. E o Koichi continua descendo a lenha na menina, pois aí ele fala que as músicas dela não são boas. E com tanta maquiagem não dá pra saber quem é. Mas naquele momento ela tava chitilante. Gente do céu, o moleque meio que tem um pouquinho de gamação. E o Koichi queria meio que de vez em quando uma habilidade de saltar. Mas ele tava atrasado pro trabalho. Mano, o Koichi meio que é o simpatizante de universitário. E nisso parece que a menina, a Pop Step, percebeu o Koichi deslizando. Ou seja, sementinhas de amor. E nisso temos nosso Koichi refletindo. Que as pessoas admiram muito as que fazem muito melhor. Ou que as fazem olhar pra cima. Aquelas que são pra olhar pra baixo, elas só olham com desprezo. E no meio do deslizamento ele acaba escorrendo numa poça. E se pergunta, a vida é injusta? Nisso já vamos ao Koichi trabalhando, na qual o chefe vai discutindo a atraso do salário dele. Pois no final ele acabou se atrasando. E pro azar dele, os clientes que entram na porta dele são aqueles vândalos que o Koichi tentou fugir. E o Koichi ganhou o apelido de menino barato. Eu não sei se eu acho graça ou se eu tô pena do menino. Talvez as duas coisas. Nisso, tadinho do Koichi, ele vai ser meio que intimidado, pois o cara meio que tinha os braços do Wolverine. E o Koichi meio que leva uma surra. Após aquilo, o Koichi só tá soltando fumaça pelos ouvidos. Então o Koichi decide fazer sucesso com as suas próprias mãos ainda hoje. Ele veste a roupinha que já deixou preparada e usa sua individualidade com tudo. E aí pra fazer isso, descontar essa frustração. E nisso vemos o Koichi meio que agindo como um vigilante.
E nesse momento ele pensa, pô, ele vai virar um vilão, né? Mas não, ele vai ajudando as pessoas. E uma dessas pessoas é a mamãe do Midoriya. Edição Ela Magra. Ou seja, a classificação de vigilante do Koichi é amigão da vizinhança. Bom, o apelido de herói do Koichi é Gentleman. E, gente, por quantos... Eu sei que passou só pouquinhos minutos, mas... Eu já tô amando o Koichi! O menino vai passando, ele se sente, e aí alguém oferece água e ele... Obrigado. Peraí, quem é você? E era a Pop Step. Bom, ela soube que ele é um moço que vive tacando lixo pela cidade. E ela pergunta: ah, seu nome é Barata também, né? Não, é Gentleman. Bom, ele meio que o Koichi quer ser meio que útil pra sociedade. Assim, meio que ser como o All Might. Tipo, isso é a roupinha de All Might. E a Pop: dentro das suas limitações? E ele: sim, é importante saber seus limites. E ela: você é um homem limitado. E ele: Gentleman! Nisso, o Koichi até dá um aviso para Pop: olha, se você continuar brincando de idol demais, vai ser presa pela polícia. Mas claro que a menina se sentiu ofendida e fala: não, aquilo é sério. Bom, e eles têm mais uma vez o azar de se dupar com o trio de vândalos, mas agora dessa vez o alvo é a Pop Step. Os vândalos reconhecem a Pop Teen como a gostosa que vive mostrando a bunda pela internet. Até questionam sobre a maquiagem da menina. Enquanto isso, Akira: oi, eu tô aqui. Só os vândalos perceberam a presença do Koichi. Bom, é por nosso querido Koichi tá saindo de fininho. Mas ele é um gentleman, então ele não pode ignorar o problema das pessoas. Mas ele não é bom de briga. Tanto que o moleque já é pego e jogado imediatamente. E olha que o cara até meio que tem pé, meio que de Wolverine. Porque cresce espinho meio que na cara, meio que dele. E o Koichi meio que... pô, que isso dói. Então eles já decidem. Eles vão acabar com o Koichi primeiro e depois eles vão deixar a Pop Teen pelada. Mas alguém tava observando isso e não vai deixar isso parado. Que já vem voando para acabar com os vândalos. E aí essa pessoa fala: vocês estão falando do All Might? Ele não vai vir aqui mesmo, mas eu estou aqui. Bom, ele fala que não é meio que o melhor pouso dele, mas local que tem listo vira uma boa almofada. Além disso, muito creme no pescoço. Reduz muito o risco de danos nas vértebras cervicais e da conclusão cerebral. E nisso, o primeiro vândalo já leva um socão. E ele fala: quem eu sou e o que eu tô fazendo? Eu mesmo vou responder: meu nome é Knuckle Dusker. Sou faxineiro especializado em lixo como vocês. Caraca! Esse cara tem aura. E aí ele dá um sacode meio que nos outros dois vândalos que estavam pegando na Pop Teen. Bom, o cara tava testando se alguém não tinha meio que uma mudança de cor. E ele até tentou perguntar pro Koichi, que tava se cagando de medo. Bom, ele fala: olha, eu não tenho nada a ver com isso. E meio que o Knuckles Dusker: você tem futuro. Peça de mão de obra. Vai me ajudar a trabalhar. E te transformarei num super-herói. Aí o menino se caga de medo. Bom, o Knuckles Dusker fala que esse aí respeita muito All Might e tem como passatempo ajudar as pessoas. Bom, mas o Koichi tenta falar: bom, com essa de minha individualidade de fraca, acho que eu não vou ser herói. E ele fala: isso tem a ver? Uma individualidade poderosa e se tornar profissional? Não tem nada a ver com verdadeira justiça. Quando há algo que você deve fazer na frente, você vai agir ou não? Se perguntasse a alguém com uma alma de herói, só haveria uma única resposta. E o menino: você não tem licença.
Nisso, a Pop Team é mantida de refém com o líder dos vândalos. Eu não quero Dusk. Olha, eu não sou molego o suficiente a ponto de uma refém reduzir a força dos meus punhos. E nisso, no momento que reflita muito os primeiros momentos do anime, que é o Deku salvando o Bakugou do monstro de plasma, o Coit vai salvar o Pop Team meio que dos espinhos do cara. E aí vai frente, meio que o imobiliza. E o Nakadosuke mete o socão no cara. E o Nakadex percebe, não, ele não troca de cor. Ou seja, o alvo que esse cara tá procurando é alguém que troca cor. Bom, eu tenho um exemplo meio que de pessoa na qual ele deve meio que concretar. Peter, quick, change pigments. Mas o Nakadosuke só pra garantir ele vai conferir a identidade dele. E o Nakadosuke vai ficar feliz em ter um Coit como novo parceiro, pois dá alívio da surra em super vilão. E caraca, o Mineki, moleque, quer recusar isso com todas as suas forças. Ou seja, tá em um paralelo bem diferente do Deku com o Coit. Naquele momento, o que passou pela cabeça do Coit não foi um obrigado ou eu estou aqui. Foi! Alguém mais perigoso apareceu! E mais tarde, meio que o cara é levado pela casa do Coit e ele tá com a carteirinha de universidade dele. Bom, meio que o Knuckles Dusk pergunta se ele prefere ser chamado de Gentleman ou Coit. Pois prefere ser chamado de mestre. O cara, o Knuckles Dusk, não só fica meio que na casa do Coit, como também bebe a cerveja dele. E meus amigos, isso é intocável. それは大学の先輩たちが来た時用の。ガキのくせにけしからんのに無視を。全然人の話聞いてない。 Voltando ao trio de vândalos, eles são interceptados por um cara que vê que eles estão bem machucados, na qual oferece uns remedinhos. E eu nem posso dizer, mas isso tá mais pra droga. Nisso é revelado que o Nakadosuke está procurando por uma droga que tá circulando pela cidade. Um tipo novo. Bem perigoso. Trigger! Ela reduz o intelecto do usuário, mas melhora sua individualidade. Ou seja, é um fármaco que transforma pessoas comuns em vilões. Nesse ritmo, a cidade vai se encher de vilões improvisados. E aí, Meku Coit, a gente não deve deixar isso para os super-heróis ou para a polícia. Bom, o cara meio que não tem muita esperança. Todos esses vilões improvisados vão aparecer do nada em meio de multidões. Tanto a polícia quanto os super-heróis vão ser forçados a ficarem na defensiva. E é nesse momento que os vigilantes entram em ação. E é claro que ele vai envolver um Coit nisso. そこで俺たちの出番だ。今俺たちって言いました。そうだ。俺とお前で怪しい奴を呼び止めて下を確認する。Meio que eu vou conferir especificamente a língua deles, pois um dos efeitos colaterais do Trigger é que eles mudam a cor da língua, numa cor preta nojenta. Ou seja, estão procurando mais meio que a cor das línguas do que meio que cor de pele, ou seja, esses dois, o Peter e o Cleveland vão estar a salvo. That was close. E o Nakadosuke meio que bate nos caras imediatamente se tiverem cor de língua preta. E os interroga meio que para saber o seu traficante. E corta a circulação da droga pela raiz. E você meio que percebe que esse cara aí meio que é meio que ele só quer saber de porrada. いきなり殴っちゃうんですか。先手必勝だ。ジャンキーどもがトリガーを撃つ前に肩をつける。 E nisso começa a primeira tarde meio que de vigilante deles. Pois o Nago já queria meio que acabar com os Zé Ruelas meio que na base do soco. E o coitado Coit é forçado a acompanhá-lo. また冗談きついっすね。思いたかったな。 Nisso que também aparece a Pop Team, que na qual o Coit fala que eles estão procurando os drogados e os traficantes. Bom, a Pop Step meio que agradece o Knuckles Dusk, mas ela não vai esquecer como ele a ignorou. E ela pergunta pro Coit, pô, por que você tá com um cara como esse? E o menino só dá uma bebidinha. E ela fala, olha, se eu deixasse esse cara sozinho, ele bateria em todo mundo. E o Knuckles Dusk, olha, não é bem assim. Eu bato nos caras que são meio que mais suspeitos. Ou seja, aqueles de língua preta. E com certeza a Pop Step responderia assim. Assista! Bom, a Pop Step, apesar de ser essa idosinha,
Pelo menos é mais inteligente. Tanto que ela procura pistas de fotos dos vilões que estão só indo por aí. Ou seja, ela usa a interrogação. Claro que ele vai indo para qualquer um que aparece na sua frente. E o coach fala, olha, por favor, não importa se você tá procurando drogado ou traficante, mas aí isso é um assalariado comum. Nisso eu espero que esse assalariado só carrega com uns brinquedinhos de criança. O Nokodosu que eu já acho suspeito, mas a Popstep fala, olha, tem gente que meio que faz isso, tem gente que é viciado. Que é isso? Eu sou mais direta ao Pop Funko? E claro que isso já ia dar uma confusão se não fosse por uma interrupção. E aí alguém fala, atos de violência na frente do povo? Não é o que eu chamaria de amigável. E esse herói que interrompeu o Nokodosu, que é nada mais nada menos que o Eraserhead! E o episódio justamente acaba nesse ponto! まずおとなしくさせてか囚人監視の中での暴力行為穏やかじゃないなお前はワッショーヒーローイレイザーヘッド Eu quero agora! E aí que a gente tem a Andy, que é feita pela Yutoni, que é uma Andy até bonitinha, mostrando meio que o trio de protagonista. E, gente, eu amei esse primeiro episódio, pois serve como uma espécie de expansão de universo para Boku no Hero. O trio de protagonistas é muito bom e meio que vai abordar mais esse tema mais underground, meio que dos heróis, especificamente os vigilantes. E só com esse cliffhanger do Eraserhead já me deixa empolgado pro próximo episódio. Tanto que a gente já tem a preview, onde o Coach narra que ele meio que não tem licença, mas já começou a virar um super-herói. E ele vai atuar como um novo The Crawler. A qual se meteu num grande incidente, onde vai envolver um grande monstro, aquele trio de vândalos de novo, e vai ter uma luta entre o Knuckles Dosken e o Eraserhead. E as coisas e os comentários que eu vou dizer meio que em relação a esse preview é: manda ver, meu! Manda ver, correr! Eu quero mais! Esse foi o primeiro episódio de Boku no Hero Vigilante. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o Muito Busy e fui!